E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora vamos estar vendo tudo aí sobre o nosso São Paulo, nosso querido tricolor que não vive uma boa fase, perdeu pro Grêmio e enfrenta o Mirassol neste fim de semana, um jogo bem difícil, o São Paulo bem pressionado. Estou trazendo tudo para vocês agora. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias. E já deixei nos comentários quem para você deve picar a mula do nosso tricolor ao fim da temporada. Quero muito saber. Bora assistir o vídeo junto aí, no final você sabe eu volto, a gente fala muito de São Paulo, desse restante de temporada e também para a temporada do ano que vem. Crédito de direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Não foi bom mesmo. E para mim, os dois piores jogos dessa rodada foram o primeiro jogo do Corinthians e o segundo jogo do São Paulo. E para vocês? Muito ruim, né? O São Paulo, acreditava-se que o São Paulo poderia demonstrar uma melhora com essa pausa da data FIFA, em que o time teve tempo para trabalhar, para descansar, mas o que se viu foi mais do mesmo. Jogos aquém das expectativas e lesões que continuam ocorrendo no elenco. Ontem foi a vez do Wendel, é possível que ele nem volte a jogar nessa temporada, ele rompeu a face plantar do pé esquerdo, não conseguia pisar no chão, deixou o campo logo aos 11 minutos. E o São Paulo, mais uma vez, mostrando que há um vazio de ideias, falta criatividade, falta qualidade no ataque. Ontem o Tapia jogou praticamente sozinho lá na frente, o Luciano muito apagado. Então, é um momento da temporada em que o time mostra uma certa desconexão com tudo aquilo que vinha sendo apresentado no início do trabalho do técnico Hernan Crespo. Teve um bom início e agora vive uma ampla crise, né? São 6 derrotas nos últimos 7 jogos. São Paulo estagnado na 8ª colocação, se enfraquecendo na briga por uma vaga na próxima Libertadores e tendo que torcer para que o Palmeiras ou o Flamengo conquiste a Libertadores e que o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil, para quem sabe esse G6 virar um G8. O São Paulo demonstrou uma fraqueza muito grande nesse jogo contra o Grêmio, só não tomou uma goleada histórica porque o Grêmio é muito ruim. Porque se o Grêmio tivesse um pouquinho mais de qualidade, meteria 4, 5, tranquilamente. O Rafael ontem teve uma das grandes atuações da vida dele. Salvou o São Paulo de tomar uns 2, 3 gols certos, pelo menos. Então o São Paulo ontem foi o retrato da fase. É um negócio que está dando tudo errado e não está encontrando forças para reagir. Nem mesmo os seus principais jogadores, o Luciano jogando, o Lucas quando entra, ninguém está ajudando em nada para o São Paulo reagir. E isso tá muito feio e eu não vejo nem chance do São Paulo, nesse momento e nessa toada, sonhar com vaga na Libertadores. Está ficando muito abaixo dos demais e é mais fácil os que estão atrás ultrapassarem o São Paulo do que ele buscar quem está lá na frente. Eu quero dizer que não foram os dois piores jogos, eu quero os dois piores times da rodada. Para mim foi Corinthians e São Paulo, porque o Grêmio foi muito bem e o Santos nem se fala, né? Então não que os jogos não foram ruins, mas essas duas equipes, para mim, essa rodada, vai esquecer. Agora, vamos falar mais um pouquinho do São Paulo? Com ele, Alexandre Silvestre, direto do CT da Barra Funda. Silvestre, muito boa noite para você. Tô vendo que você tá de óculos novos. A ótica Maxi Poli abriu, percebeu aí que o Silvestre estava precisando e mandou esse presente para o nosso repórter. Muito obrigada para a ótica Maxi Poli. E aí, Silvestre? Tudo bem, Michele? Agora estou enxergando além do meu nariz, mas o São Paulo está num voo cego, rumo sabe-se lá para onde. Perdeu mais uma, aliás, São Paulo perdeu a 6ª partida das últimas 7 que disputou, contando até as eliminações ou a eliminação na Libertadores da América. São Paulo se descola da pré-Libertadores na tabela de classificação, se distancia do G6. Coisa tá feia por aqui, a casa caiu para o São Paulo, Michele. E o técnico Hernan Crespo, depois da derrota de ontem para o Grêmio, lá em Porto Alegre, reconheceu que o time dessa vez mereceu perder. Mas ele discordou daqueles que pensam que o São Paulo não vinha jogando bem. E sim, não estava obtendo resultados. Vamos ver e ouvir o elegante técnico argentino que está de cabeça inchada. Eu acho que a gente jogou com Palmeiras 70 minutos bom. Mas o jogo é muito mais que 90 minutos, não alcança. Com Fortaleza jogou bem, muito bem. Então, estava criando coisas boas. Hoje não, nada. Chato, todo. Hoje não. Hoje dá a esquecer. Totalmente.
E domingo, será que vai dar bom contra o Mirassol? Em Mirassol. Mirassol que está invicto jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro e que perdeu pela última vez lá em Mirassol, no Maião, em fevereiro, Michele, Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Esse é o próximo desafio do São Paulo, que perdeu para o Grêmio ontem. Tem que quebrar essa escrita positiva do Mirassol em casa e perdeu ainda mais um jogador. Se machucou com 10 minutos de partida. Se você me permitir, eu volto já já para falar mais um pouquinho do tricolor paulista, cujas glórias ficaram no passado. Tá certo. Fala, Bazejo. Um jogo extremamente complicado contra o Mirassol, uma das melhores equipes da competição. São Paulo desfigurado, cada vez mais desfalcado, com menos opções para o técnico Hernan Crespo montar a equipe. E também tem o fator psicológico dessa sequência negativa. São 6 derrotas nos últimos 7 jogos. São Paulo entrando em campo bastante pressionado e contra um rival carne de pescoço. O Mirassol, um time dificílimo, Já vai ter ainda que mais viajar jogando no interior lá. paulista. Muito complicada essa partida. Eu não vejo o São Paulo com possibilidade de vencer esse jogo. Eu vou mais além. Na teoria, pelo menos, eu não vejo possibilidade do São Paulo ganhar esse jogo. Nem empatar. Eu acho que o Mirassol vai ganhar e ganhar tranquilo. O Mirassol junto com o Flamengo, os dois únicos times que não perderam ainda dentro de casa, estão invictos jogando em seus domínios. O Mirassol faz pelo menos 2 gols por jogo atuando como mandante. E o São Paulo nessa draga aí, eu acho que o São Paulo tem que segurar para não tomar uma sacolada histórica do Mirassol. Ninguém do São Paulo está remando pela Libertadores, isso chegou ao campo. A questão do Crespo, talvez o último suspiro do São Paulo de competitividade tenha sido no jogo do Palmeiras. E a minha grande dúvida era o que aconteceria depois do jogo do Palmeiras, já sabendo que o São Paulo poucas vezes jogaria no seu estádio novamente até o final do ano, embora a diretoria estivesse escamoteando isso. É só verificar a agenda de shows. Depois eu vou repetir a sugestão que eu dei para a torcida do São Paulo protestar durante os shows do Morumbi. Um protesto divertido, tá? Mas depois eu dou. Vai dar briga. Vai dar briga? Você acha que vai dar briga? Não. Depende. De rock, depende. Protesto, às vezes, dá briga, né? Às vezes protesto, depende da... né? Depende da situação, né? Mas isso é outra conversa. A coletiva do Crespo, Tironi, acho que ela tem o desânimo e o sincericídio, tem um foco principal, que é a questão médica, né? Vale lembrar que do jogo do Palmeiras para o jogo do Grêmio, o São Paulo perdeu 3 jogadores machucados treinando. Ele já tinha uma série de... Aliás, 4. Tem que incluir o Dineno nessa também. 4 jogadores treinando. E perdeu um quinto, o Wendel, com 10 minutos de jogo. Quando até começou o jogo bem, até os 30 minutos de jogo, o São Paulo dominou o Grêmio e tudo mais. E eu acho que e depois da saída do Wendel, no final do primeiro tempo, o Grêmio melhorou e ganhou o jogo, fez o primeiro gol e o São Paulo dissolveu com uma péssima atuação coletiva e muito ruim do técnico. Escalou mal e mexeu de uma forma desastrosa. Disso, na coletiva, ele falou pouco. Ele falou muito dos problemas com os quais ele convive diariamente, dizendo que alguns colegas podem pensar num objetivo mais à frente, na semana que vem, mas eu não, porque cada dia eu tenho uma má surpresa, né? Até foi de estranhar o sincericídio do Crespo. Eu acho que o efeito imediato disso é uma revisão completa nas questões, de novo, hein? Nós estamos falando isso há quanto tempo, hein? Revisão completa das questões físicas de preparação do São Paulo. Imagino que uma das condições para a permanência, para a continuidade do Crespo no ano que vem. Porque esse ano já era. E desde que ele entrou, acho que ele deixou claro que o futebol dele, o futebol que ele entende hoje, é um futebol que quase todos entendem e defendem. O Abel do Palmeiras, então, muito mais. É um futebol físico e saudável. Você precisa de força para jogar futebol, para enfrentar adversários. Ainda mais quando você não tem os melhores.
tecnicamente falando. O São Paulo é um time que não tem nem os melhores tecnicamente, nem força, né? E acho que o Crespo toca nesse ponto. Mas esse é um dos pontos, né? É que ele... E, assim, na realidade, o que o presidente do São Paulo precisa fazer, ele que deu uma entrevista coletiva agora, depois de 5 anos, é deixar claro o que ele quer do futebol do São Paulo para 2026. Com quem ele quer... quem ele quer dirigindo o São Paulo em 2026... no departamento, se ele quer o Crespo, com quais jogadores, qual é o plano que ele tem para o futebol em 2026, já que em 2025 ele não teve plano para o futebol. Ele mal fala do futebol. E para ilustrar essa crise médica, que é novo capítulo do dia, a gente brincava, mas não deixa de ser elucidativo e ilustrativo, que o próprio presidente do São Paulo alegou contusão para não ir para Porto Alegre, certo? Então, não deixa de ser simbólico, né? Mas é isso. São Paulo está à deriva. A gente usou tanto a imagem do navio, da rota, para evitar o iceberg e o Titanic, o naufrágio financeiro, que até eles tentaram, eu acho que conseguiram mudar minimamente o leme, só que o capitão do navio sumiu. Então, o navio ele não se chocou com o iceberg ainda, mas ele não tem capitão, ele está à deriva no mar. Pois é, Massa. É um clima de fim de feira, né? Tá todo mundo aí, me parece. Cara, isso é inadmissível, né, Eduardo? O Tiras, é inadmissível, não é para time grande, é um negócio inacreditável a ver o tamanho da desmobilização do São Paulo. São Paulo está disputando o Campeonato Brasileiro. São Paulo tem chances reais de chegar ali em 7º, quem sabe em 8º, de repente, ou 6º mesmo, pinta uma vaga, né, para a Libertadores ano que vem. Compromete o orçamento do ano que vem, que já é apertado, que vai ter menos recursos. Tira do São Paulo a grande cereja que é disputar a Libertadores, ter Morumbi cheio, ter renda. Cara, é inacreditável que um clube chegue a esse ponto, sabe? É uma desmoralização profissional dentro do clube, a ponto de os jogadores falar, pô, mas sabe, a sensação que a gente tem é que, de fato, é essa mesmo, né? Acabou o ano, estamos de férias. Eu já vi declarações lá atrás, né? Mas o São Paulo tinha vencido a Copa do Brasil. Lembra? Acho que foi o Luciano que falou, então agora acabou o ano e tal, e tomou de 5 no Palmeiras. Não é possível, gente. Não é possível. É um negócio revoltante, cara. É revoltante. O São Paulo não pode entrar numa espiral dessa, porque se não tivesse confortável no campeonato, ia brigar para não cair. É que o campeonato, o trabalho do Crespo fez a coisa melhorar, né? Mas a gente precisa sim questionar o trabalho do Crespo. Tudo bem, dá para entender, tem todas as ressalvas, muitos desfalques, problemas que não são muito inerentes a um departamento médico. O cara teve uma embolia pulmonar. Tem lá o CT do São Paulo. Outro teve lesão de LCD. Mas é jogador idoso. Não é jovem. O Rian. Tudo bem, o Caleri teve também. Não foi nem lá, foi lá no Newton Santos. Agora, tudo bem, a gente pode questionar as escolhas, as contratações, o Oscar, que também teve problema de fratura de vértebra, muitas contusões musculares, ok. Mas chegar desleixado desse jeito e o Crespo tirar o Tapia do time, tirar o terceiro zagueiro, colocar o Lucas no meio, quer dizer, ele acabou de desmobilizar o time, entendeu? Então, tem bastante coisa para a gente ver dentro do São Paulo e eu acho isso inadmissível. Eu já passei por isso no clube para qual eu torço e eu sei como é doído, como é difícil o que o torcedor do São Paulo está passando. Porque é uma coisa assim inacreditável. É um jogo de Campeonato Brasileiro. Cada posição que o São Paulo perde no Campeonato Brasileiro vale milhões. Não é possível que um clube desse tamanho se ache acabou o ano. É a mesma coisa, a mesma crítica que eu faço ao Corinthians. Entendeu? Mesmíssima crítica eu faço ao Corinthians. Mas tem uma diferença aí, né, Massa? Porque... Não, de desmobilização, né? Não, eu imaginar que o São Paulo tentando
se não sanar, diminuir o seu rombo financeiro, não saiba, o presidente do São Paulo, que isso não é possível sem que a atenção ao time de futebol seja maior. Meus amigos, a situação do nosso querido Tricolor não tá nada fácil. O São Paulo teve uma derrota doída contra o Grêmio ontem e já tem um jogo dificílimo contra o Mirassol no domingo. Time chato, time encardido. E o que mais me quebra é a quantidade de desfalques que o São Paulo tem, né, cara? Sem o Wendel, sem Enzo Dias, sem Cedric. E não é nem questão de, mas o Cedric não tá lá, essas coisas, mas pelo menos pra ter, né? Pô, se o Mailton fizer qualquer merda, ou se o Mailton não tiver bem, tem o Cedric. O Cedric não tiver bem, pelo menos pra ter troca. O São Paulo não tá tendo nem troca. O Wendel de vidro, o Wendel eu vou começar a chamar ele de novo Rodrigo Nestor. Você lembra do Rodrigo Nestor? Tava sempre lesionado. O Wendel é o novo Rodrigo Nestor, tá sempre lesionado. O cara parece que teve uma lesão na face plantar do pé. Mano, é umas coisas que só acontecem no São Paulo. O Dineno sentiu no aquecimento do jogo. O Cedric quebrou o dedo do pé no treino, irmão. São coisas assim que só acontecem no São Paulo. Que sim, tá abandonado pela diretoria. A diretoria do São Paulo, Júlio Casares, tá foda-se pro time. O Crespo tá passando pelo pior momento dele de instabilidade. Eu, particularmente, vocês sabem, eu nem acho o Crespo assim um técnico tão ruim. Acho que ele tem, sim, boas ideias e bons méritos. E ele tá meio que tentando tudo, só que eu acho que ele tá tentando algumas coisas erradas. Pra mim, o melhor do Crespo é o time com 3 zagueiros, então eu não vejo por que ele desmontar os 3 zagueiros e tentar jogar com linha de 4. O time com a linha de 4 do Crespo não é tão bom assim, até porque o time eu acho que fica até mais encaixado com a linha de 3. Principalmente se você quiser colocar o Lucas para jogar por dentro, a linha de 3 favorece mais ainda, né? O Rodriguinho não vem bem. O Oscar tá lesionado. Se você quiser manter Luciano e Tapia na frente e colocar o Lucas como meio, é melhor você ter 3 zagueiros e 2 volantes. Você ter 5 caras atrás para defender pro Lucas. Do que a linha de 4 que o Lucas vai ter que recompor muito mais. Então, são coisas que eu entendo que o Crespo tá tentando. Ele tá com um monte de desfalques, tá com um monte de problemas. Ele tá tentando várias maneiras, né? Ao contrário do Zubeldia, que era um cara que era sempre do mesmo jeito, sempre a mesma maneira, sempre o mesmo time, sempre as mesmas peças, sempre o mesmo tudo. O Crespo, ele tá tentando fazer algo diferente, mas tá tentando errado. Ao meu ver, tá tentando errado. E o time não vem correspondendo, né? O time, tecnicamente, individualmente, não vem bem. Você tem ali como destaques o Alan Franco, que sempre é um dos destaques do São Paulo. O Enzo Dias quando joga e o Marcos Antônio. Mas se o Marcos Antônio não tá bem, o time do São Paulo simplesmente é ineficaz. O Luciano tá no modo chiliquento. E aí a gente tem que falar da temporada do ano que vem. Eu, sinceramente, acho que se o São Paulo conseguir minimizar minimamente a sua dívida para o ano que vem, minimamente, e conseguir ter um valor de investimento mínimo para o ano que vem, solta a linha no Luciano e contrata alguém. O Luciano, Oscar, por mais que eu falo com isso com dor no coração, porque eu acho que o Oscar ia ser muito importante pro time do São Paulo. Mas ele não joga. A não ser que, ano que vem o cara simplesmente não se lesione mais. Mas qual a garantia que a gente tem? O departamento médico do São Paulo é uma piada, é um açougue. Qual a garantia que eu e você, torcedor são paulino, tem que o São Paulo vai conseguir manter os seus principais jogadores longe de lesões? O Oscar machucou a batata da perna, a panturrilha. Cara, o Oscar conseguiu machucar a batata da perna, a panturrilha, sem jogar. Só treinando.
Isso é um problema, eu acho que crônico. Eu não vou falar crônico só do time do Crespo, porque é o time do Rogério, o time do Dorival, o time do Zubeldia e o time do Crespo. Todos esses 4 treinadores tiveram problemas com lesões. Será que o problema tá onde? Eu lembro que quando isso aconteceu, na primeira passagem do Crespo, todo mundo falou que a culpa era do departamento médico do Crespo. Que os preparadores físicos dos Crespo não eram bons, que destruíam os jogadores. Papapá. Hoje a gente tá vendo que talvez não é tão assim. Porque o Rogério teve problema, o Dorival teve problema, o Zubeldia teve problema. Todos esses caras tiveram problemas físicos. Eu não tô falando nem de lesões sérias. Eu vou excluir aqui lesões de ligamento, como o Galopo, o Ferrarese, o descolamento do músculo do Pablo Maia, né? Se eu não me engano, o Pablo Maia também descolou o músculo da coxa lá. Foi o Luan, né? Teve o descolamento da coxa e tal. O Pablo Maia também ficou eras longe do São Paulo. Mas e as lesões musculares? O Oscar, coxa, batata. Coxa, batata. Luan, coxa. O Wendel, coxa. E aí? Ferreirinha, vive machucado. Lombar, coxa. Até quando? O São Paulo, eu até acho que o Crespo, com um time minimamente decente, ele consegue encaixar esse time do São Paulo. Mas sem seus principais laterais, o Patrick não dá conta. Você não tem um meia decente. O único que talvez consiga fazer aquela função ali minimamente seja o Lucas. Mas para isso ele tem que estar bem fisicamente. Os atacantes são uma piada. O melhor jogador do São Paulo atualmente do ataque está sendo Tapia. E aí a gente vai enfrentar um bom time do Mirassol. Nota de amarelo nem é de proposital, né? O São Paulo enfrenta o Mirassol. Alguém aqui tem esperanças que o São Paulo vai conseguir um bom resultado lá, depois do jogo que fez contra o Grêmio? Difícil. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!